As crianças de 3 a 10 anos, para a salinha com a irmã Sandra. Deus possa abençoá-las em nome de Jesus. Agora eu vou chamar a nossa irmã que vai trazer a palavra, a Diana. Deus possa estar usando a irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa estar conosco essa noite. Amém? Então hoje a gente vai conversar um pouco a respeito da palavra do Senhor e a gente vai refletir juntos, né? Porque até como eu comentei com a Diana essa semana, a gente ouve sempre os mesmos assuntos, né? A palavra do Senhor vai sendo recorrente e a gente precisa desse alimento, né? Todos os dias a gente come, então todos os dias a gente tem que ser alimentado pela palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre... eu quero começar fazendo uma pergunta para nós, que a gente vai responder na medida que a gente for refletindo a respeito. E cada um responde a sua, né? Você é livre de verdade? Você experimenta a liberdade? Claro que eu não estou falando aqui da liberdade do ir e vir, né? Tem gente nesse momento que está preso numa cela e não pode ir e vir. Tem gente que está num leito de hospital, ou doente, ou acompanhando alguém que acaba ficando preso. Não é essa liberdade que eu estou falando, né? A liberdade que eu estou falando é a liberdade que opera através do poder do Espírito Santo. É a liberdade que não tem a ver com as coisas que a gente pode ver, mas tem a ver com as coisas que a gente não vê. A liberdade que nós só temos quando nós decidimos viver em Cristo Jesus. É dessa liberdade que a gente vai falar essa noite. Então, diante disso, será que realmente nós somos livres? Ou será que a gente se tranca dentro de uma cela pelo lado de dentro, se fecha lá e vive no nosso mundo? Será que a gente realmente pode dizer que essa liberdade não foi perdida dentro de nós? Gênesis 3, capítulos 8 e 9, traz pra gente a primeira manifestação da perda dessa liberdade. Diz assim, depois do pecado, depois que eles tinham desobedecido ao Senhor, Gênesis 3, versículos 8 e 9. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus, que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Ele respondeu, percebi que o Senhor estava se aproximando e tive medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Essa é a primeira manifestação da perda da liberdade interior. É o homem fugindo de Deus. Eles tinham a liberdade de todo o jardim, a liberdade de todas as árvores, de tudo, menos uma. E eles optaram por essa que eles não deveriam comer. E assim, toda a liberdade que eles tinham, interiormente falando, lhes foi tirada. E aí, nesse contexto, a gente está falando de um casal. A gente está falando de Adão e Eva no paraíso. A gente não está falando de um contexto onde exista de natureza econômica, social, onde existe uma pressão, onde existe as pessoas te cobrando, as pessoas querendo puxar seu tapete, as pessoas falando mal de você, não. A gente está falando de uma liberdade que foi perdida num contexto onde só haviam duas pessoas, né? Então, nós podemos, sim, estar como Adão, no jardim do Éden, e estar presos, trancados, fugindo e tentando se esconder do Senhor, né? Às vezes as pessoas olham para a nossa vida e falam, nossa, mas você parece que está no paraíso, a sua vida é tão boa, você tem de tudo, né? E às vezes a gente está igual a Adão, está no jardim do Éden, mas está trancado dentro de nós mesmos. Então, esse tipo de prisão, ele acomete a todos, sabe? Mesmo aqueles que se julgam decididos, cheios da razão, donos de si, não, eu já sou livre. Mesmo esses, obrigada, porque a gente aqui está falando de uma escravidão original, que é a vergonha de si mesmo. É essa vergonha, e a gente não adianta a gente tentar correr dela, porque ela está lá dentro. Ela lateja, ela pulsa e ela tenta nos puxar para dentro, e ela faz com que a gente tente fugir de Deus, né? Então, diante disso, Adão fugiu.
E a gente continua, até hoje, o ser humano continua fugindo. E enquanto a gente fica trancado dentro desse nosso eu, a gente esquece que existe sim uma pessoa que pode nos trazer para fora. Existe sim uma pessoa que pode cobrir essa vergonha. E aqui em Gênesis, ainda no capítulo 3, ele vai falar, versículo 21. Mesmo depois de tudo que Adão fez, que Eva fez, diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele de animais e vestiu Adão e a sua mulher. Então, esse trancafiado, esse aprisionamento, tudo isso que a gente vive, ela já foi quebrada. O Senhor já nos vestiu. Ele já fez para nós roupas segundo o coração dele para nos vestir. Então, nós não precisamos mais viver esse aprisionamento. Sabe, libertar-se dessa prisão interior é o que vai fazer com que toda e qualquer tentativa que esse mundo exterior tem de te aprisionar perca força. Porque se dentro de você já existe uma prisão, a gente fica vulnerável, a gente fica sensível, a gente não aguenta o tranco dessa vida. Então o Senhor, na palavra de Deus também, Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, diz o seguinte: porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com seu sangue e perdoou os nossos pecados. Ou isso é loucura, ou isso é revelação vinda direto da parte de Deus. É crer e saber que nós fomos comprados, que o Senhor Deus nos tirou das trevas, que Ele perdoou os nossos pecados e Ele comprou com seu sangue a nossa liberdade. Então nós não temos mais a necessidade de alimentar traumas. A gente não tem mais a necessidade de alimentar a escravidão que vive dentro da gente. Sabe, eu não sei exatamente quais traumas você carrega, que tipo de julgamento você faz a respeito de você, o que foi que te disseram no decorrer da sua vida, mas já foi tudo pago. O Senhor nos resgatou e esse fardo agora pode ser coberto, entregue para o Senhor. E aí Ele te convida a sair. E a partir do momento que eu creio realmente que isso é para mim, que o sobrenatural começou realmente a acontecer em mim, acontece. Só que é um processo. E durante esse processo, sabe aquelas coisas que você fala assim: ah não, para mim é insuperável isso. Isso eu não perdoo. Sabe, para mim isso eu nunca vou esquecer. Sabe essas coisas? Não, isso eu não vivo sem, eu não dou conta, não tem como. Ah não, ficar namorando uma só, não, para mim não dá. Sabe essas coisas que eu jamais vou esquecer? Então são essas coisas que depois que você entende que perdoados estão os seus pecados de uma maneira sobrenatural, elas começam a desaparecer da sua vida. Porque é fé e acontece. Então, quando você entende que nenhum pecado, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o sobrenatural de fato começa a acontecer na sua vida. E você vai ser o primeiro a perceber isso. Não vai esperar ninguém, porque você vai ser o primeiro a ser desperto, a ser percebido pelo Senhor. Aí diante disso, diante da gente entender isso, a gente faz outra pergunta. Nós nos fazemos outra pergunta. Será que a gente quer mexer com isso? Será que a gente quer essa liberdade? Porque daí eu vou ter que falar para o Senhor as coisas que não são legais. Eu vou ter que falar para o Senhor de verdade o que eu penso a respeito de mim. O que talvez algumas outras pessoas já me disseram, mas eu não aceito. Então eu vou ter que entregar para o Senhor a minha mochila pesada, o fardo pesado. Isso implica em mexer com feridas, isso implica em falar a verdade diante de Deus a respeito de mim mesmo. Então, se você realmente quer, se você realmente deseja isso, a gente precisa entender que essa liberdade nos traz para um convívio com o nosso próximo. Porque primeiro a gente está falando de uma libertação interior, da masmorra de si mesmo, de viver ali trancado. Esse é o primeiro passo para você sair. E depois disso, o Senhor te faz um convite para que você viva essa liberdade com as outras pessoas. Para que você interaja, para que você seja livre diante do seu próximo, para que a gente possa ter uma vida realmente entregando o nosso fardo a Ele, né? E isso tudo faz parte de um processo, né?
E eu preciso entender que eu sou cristão e que a liberdade que a gente está falando aqui tem um padrão de Deus, não tem um padrão meu. Porque às vezes a gente sai daquela liberdade, daquela masmorra, daquela coisa que nos aprisionava, e a gente vai para uma liberdade da religião. E aí a gente acha que está livre e a gente entra em outra escravidão. A escravidão moral, sabe? É que aí você vira aquela pessoa que aponta, que separa, que só aceita o que é igual. Sabe? Aquele que crê como você, aquele que vive o que você vive, aquele que vai na mesma igreja que você. Tamo junto, irmão, tamo no céu. Agora, aquele que é diferente, aquele que você olha e não vai, aí aquele você já põe logo no inferno. Isso não é ser livre. A liberdade do Senhor não é apontar, não é julgar. E lá em Mateus 13, versículo 28, fica muito claro isso na parábola do joio e do trigo. Todo mundo sabe, né? Essa parábola que o Senhor conta. Plantaram-se lá, plantou terra fértil, plantou-se boa semente, só trigo, só coisa boa, só que o inimigo foi lá e semeou o joio no meio do trigo. E começou a crescer, e os servos falaram: Senhor, está crescendo o joio no meio do trigo, e agora? A gente pode arrancar o joio? O Senhor falou: não. Sabe por quê? Porque vocês não sabem diferenciar. É tudo muito parecido. Nós somos muito parecidos. Cada um tem um jeito, um jeito físico, mas a gente é muito parecido no se portar, no falar o que tem que falar, às vezes, no mostrar só o que está bonitinho. Só o Senhor sabe quem é joio e quem é trigo. Eu não tenho esse direito de separar agora. Então a nossa liberdade é de saber: eu vou ser livre sim, só que eu não vou separar o joio do trigo. Eu e você, nós não temos essa liberdade. A liberdade que Jesus nos deu é feita de amor, verdade, compaixão e equilíbrio. E não nos dá esse direito. Então, a partir daí, você volta de novo para você. Você para de olhar a vida do outro com julgamento. E você não cai nessa escravidão. E o Evangelho está lotado de explicações sobre o que é ser livre. Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Ou seja, não saia de uma escravidão e entre em outra. Gálatas 5, versículo 13. Olha para qual liberdade que nós somos chamados. Vocês foram chamados, eu fui chamada, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E aí a gente continua refletindo sobre então o que é essa liberdade. É preciso ter coragem para querer viver essa liberdade que o Evangelho propõe. É preciso ter coragem para falar: eu quero ser livre diante o padrão de Cristo, né? E aí, porque assim, se a gente for parar para pensar, a gente confunde, a gente acha que liberdade é capricho. A gente acha que liberdade é satisfazer a nossa vontade. Aí a gente acha que vontade da carne é uma coisa e vontade da carne não é exatamente o que a gente fala. A gente aponta a irmã na rua com short curto, decotadinha, tá na carne. Só que a gente precisa saber que quando a gente não perdoa, quando a gente odeia, quando a gente julga, nós estamos na carne. Então estar na carne não tem a ver com a roupa que eu estou usando. O Senhor não está nem aí para a roupa que eu estou usando, porque isso é um processo. E Ele que vai depois dizer para mim, não é você, não sou eu que vamos ter que apontar para a pessoa: olha, essa roupa está indecente. Ela vai constatar isso, porque o Espírito de Deus habita nela. O Senhor morreu por todos, nós não somos... O Senhor não faz acepção de pessoas. Então essa liberdade te traz paz para você caminhar. Porque senão a gente fica louco, querendo cuidar da nossa vida e da vida do irmão, achando que o irmão está na carne. Entende? Ao passo que o Senhor fala: deixe que eu te liberto. E depois você vai ser o meu instrumento para libertar outras pessoas. Com o quê? Com amor. A liberdade do Senhor é pautada em amor, em verdade. Se não for assim, não tem liberdade. Então, deixa eu beber uma aguinha aqui, gente. Tá? Peraí. Então, continuando sobre ser livre, tem gente que, por exemplo, acha que ser livre é falar o que dá na telha. Sabe assim? Aquela pessoa que tá nem aí, fala mesmo. Não tá nem aí se vai magoar as pessoas. Goste ou não goste, eu falo mesmo. Sabe? Já, né? Quem nunca, né? Falou isso ou ouviu isso. Isso não é ser livre, né? Essa liberdade que a gente acha que
Não é. E às vezes o dar a outra face que o Evangelho também ensina é às vezes a gente não falar. É às vezes a gente retroceder, recuar e guardar aquilo que a gente queria falar. Isso é dar outra face. Dar outra face não necessariamente você vai ficar dando o rosto para as pessoas baterem, mas é você saber que às vezes, e se calar não é fácil. Entende? Mas isso é liberdade. Então, muita gente também acha que liberdade é beber até acabar com o fígado, sabe? Chega na sexta-noite, tá só esperando. Coitado do fígado, nem se recuperou ainda. E ele já tá... Chega sexta-feira e já começa a tremer. Se ele pudesse falar, ele falava, eu queria sair desse corpo. E não é. Entende? Não tem escravidão pior do que você esperar sexta-feira para entrar num período de sair de si. Porque a pessoa que se embriaga logo, ela sai de cena. Ela foge. Entende? É fuga. A gente acaba achando meios de fugir da realidade. Isso não é liberdade, sabe? Hoje em dia está muito na moda. Eu sou livre mesmo, eu saio com quantos eu quiser, 2, 3, 4, 5 numa noite, de uma vez. Enfim, agora está tudo muito... As pessoas chamam isso de liberdade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Isso é você deixar fragmentos de você espalhado na vida de outras pessoas. Isso te corrói, isso te destrói. Isso não tem nada a ver com a liberdade. Também tem aquele que acredita que ser livre é ter dinheiro. Aí, né, a gente até já pensa, né? Não. O dinheiro, ele te dá aquela liberdade do ir e vir. Eu posso ir sofrer lá em Nova York, posso. Entendeu? Mas, aprender a falar inglês, né, teacher? A gente pode. Mas o dinheiro não te dá paz existencial. O dinheiro não liberta a sua alma. O dinheiro não traz pacificação. Aonde quer que você vá, aquilo vai junto com você. Você pode ter o dinheiro que for. Então liberdade não é ter dinheiro. Tudo isso que eu falei até agora não tem nada a ver com liberdade. Liberdade é ter um só Senhor. Liberdade é o amor que vai até aonde é direito meu. Liberdade é o amor que não atropela. Liberdade é o amor que não invade a vida do outro. A liberdade é saber entrar, é saber sair, é saber ouvir, é saber falar, é falar quando se deve, é se calar quando se deve. É ser ponte, é ser reconciliação. Liberdade é não ser tomado pelo ódio. A gente fica com raiva de vez em quando, a gente fica nervoso. Agora, você optar por permanecer nesse estado de ódio, tem gente que carrega um ódio no coração a vida inteira. Preparando, pensando como vai se vingar, ou alguém faz alguma coisa com ele, ele fica mirabolando planos para se vingar daquela pessoa. Liberdade não é viver isso, isso é escravidão. Você fica tomado de ódio, você é sequestrado pelo ódio. Isso não é ser livre. Liberdade é ser ponte de reconciliação, é não desejar vingança, é não dar lugar à mentira, é orar pelos que lhe perseguem, é ajudar o necessitado e não ficar fazendo propaganda. Ajudar porque você é de Cristo, você ajuda por isso. Você não ajuda para que os outros possam ver que você ajudou. Você não ora na frente dos outros para que as pessoas possam ver que você está orando. Você ora porque você tem um pertencimento, agora você é dele, você é um com ele, e é assim que você vive a sua vida. Liberdade é o dinheiro não ter poder sobre o seu coração. Liberdade é perdoar, é não permitir que a loucura do outro intervenha no equilíbrio da sua existência. Sabe, liberdade segundo Cristo é isso. É você viver a sua vida sabendo que nós estamos repletos aqui de pessoas diferentes de nós. Mas a loucura do outro não pode interferir a minha vida. Os meus achismos não podem atropelar a vida dele. Isso é ser livre segundo Jesus, segundo o Evangelho. E falando sobre liberdade, o Ed René tem uma fala que ele explica, né, amiga Dani? Você não tem que nada, ele fala. Irmão, você é livre. Você não tem que nada. Aí diz que uma vez o cara perguntou, mas pastor, posso beber? Posso beber até cair? Pode. Eu posso mentir? Pode. Eu posso falar mal dos outros? Pode. Você pode tudo, você não tem que nada. A diferença entre quem acha que pode tudo e quem acha que não quer tudo é só essa. Vamos supor, eu posso beber até cair? Posso. Eu posso adulterar? Posso. Eu sou livre, ninguém vai saber. Posso. Eu posso falar mal da outra? Posso. Mas sabe de uma coisa? Eu não quero.
Eu não tenho dentro de mim esse desejo de fazer. Porque enquanto você não faz, porque você não pode, aquilo está ali dentro de você. E você não faz porque senão alguém vai contar para o pastor. Aí você vai ficar de banco. Aí você não faz por isso. Agora, quando você tem a liberdade de falar, olha, eu posso, mas obrigada, não quero. Essa é a mudança, é a transformação que alguém que é liberto consegue fazer, naturalmente. Claro que a gente não está falando de passe de mágica, mas eu estou falando de uma possibilidade, de algo que é real e que é para nós. Então, falando lá em Gálatas 5,13, ele termina dizendo: sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, a liberdade do Senhor nos instrui a servirmos uns aos outros mediante o amor. E aí a gente pensa, né? O que é mais importante? Sou eu ou é o próximo? O Evangelho nos dá a liberdade de parar de olharmos para dentro de nós e enxergarmos o próximo. O convite do Evangelho é sempre esse. Eu cuido de você. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É um processo, o Senhor cuida de nós e nós conseguimos cuidar de outros. E aí eu falo para você, você é livre para olhar para fora de você e perceber o outro. E pensando assim, a gente aprende que a nossa vida não é realmente o bem de maior valor. Será que a nossa vida é realmente o que importa para nós? Estar vivo, permanecer vivo é o que importa? Será que é? Basta que uma pessoa da sua família fique doente para você gastar num único cheque todas aquelas economias que você guardou para si a vida toda. Você nem pensa. Você dá tudo. Você troca de lugar. Se for filho, então, você nem pensa duas vezes. Mas se for qualquer pessoa da sua família, você simplesmente faz, você nem pensa. Aí você fala, mas aí para fazer com a família, com o filho, a gente faz mesmo. Agora com o de fora, faz. Não sei se vocês lembram, 7 anos atrás, aquele incêndio da Boate Kiss, lá em Santa Maria. Cheio de jovem lá dentro, morrendo, asfixiado, e as pessoas totalmente despreparadas, tentando arrombar a porta para entrar, para salvar as pessoas, colocando as suas próprias vidas em risco para salvar gente que não era da família deles. É Brumadinho, que as pessoas se jogam na lama tentando salvar pessoas, arriscam a própria vida em detrimento de outro, que não é parente seu. É gente nas enchentes tentando pegar o outro, correndo o risco de escapar e cair junto. A gente vê isso direto no jornal. Porque isso está dentro de nós. É o Senhor dizendo, olha, é para o outro, é para o outro. No nosso trabalho, tudo é para o outro. A gente não trabalha nada para a gente, é tudo para o outro. Então, a gente pensando desse jeito, a gente imagina que a nossa vida, realmente, o mais importante é ela, mas não é. Diante desse contexto, você aprende que o amor vale mais do que a nossa própria vida. Porque não tem sentido eu ver alguém morrer, eu tendo condição de trocar com ele, ou de pagar para ele e eu não fazer, você não consegue. Entende? É algo que pulsa dentro de você. Então o amor vale mais, e é isso que Jesus ensina. Segundo Jesus, a vida que realmente vale a pena é a vida que coloca o outro como prioridade. Essa é uma vida de liberdade. Sabe? Então é a gente parar para pensar, quem que tem vivido melhor porque eu existo? E não estou falando só de questão financeira, não, de dar dinheiro. Isso aí é o de menos. Quem que se você morresse hoje, falaria, poxa, fulano faz diferença na minha vida. Fulano é alguém que eu preciso para caminhar junto. Fulano é alguém que me traz a paz do Senhor. Ou será que as pessoas estão dando graças a Deus se a gente morrer hoje? A gente precisa parar para pensar nisso, porque não é questão de pôr o próximo e esquecer de si. Eu só consigo ajudar se eu já fui alcançada pelo Senhor. É mais ou menos, eu sempre falo isso para entender. Quando a gente está lá no avião, que ele fala, em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque primeiro em você, para depois auxiliar outra pessoa. Não tem como eu querer auxiliar alguém se eu não fui alcançada. É cego guiando cego. Entende? Então o convite do Evangelho do Senhor é esse. Mas aí assim, se a gente quiser viver essa liberdade, se a gente estiver disposto a falar eu quero, é importante a gente saber
que o curso desse mundo é totalmente ao inverso do curso do reino de Deus. Porque aqui, por exemplo, quem são os importantes? Os importantes é quem tem dinheiro. Aqui, por exemplo, na cidade, o importante é o prefeito, o importante são os empresários cheios do dinheiro, o importante são as pessoas, são os artistas. Só que no reino espiritual funciona ao contrário. No reino do Senhor, de acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43 até 45, o Senhor diz para os discípulos: porém, entre vocês é diferente. Todo aquele que quiser ser importante deve ser servo. E todo aquele que quiser ser o primeiro deve ser escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não está aqui para ser servido, mas para servir os outros e dar a sua vida a fim de salvar muitos. O reino espiritual é inverso do curso desse mundo. Então, se a gente diz que quer ser livre, a gente precisa viver conforme a palavra do Senhor nos ensina. E aí eu já sei que na mente de vocês está militando: para mim não dá, é difícil, não vou conseguir, até quero, mas tenho certeza que não vai dar. E a notícia é assim, não dá mesmo. É impossível, né? Preciso falar. É impossível para nós. A gente não consegue. Nós dependemos de algo que vem do Senhor. Nós dependemos do impossível. E a palavra do Senhor também nos diz, em Lucas 18, 27, que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Então essa liberdade, se a gente for querer ganhar na marra, a gente não vai conseguir. Porque um dia dá certo, o outro dia não. Então, submeter-se à vontade do Senhor é entender que é impossível no meu pensamento aquilo que eu realmente, para mim não dá, mas para Ele dá. Então, essa liberdade que é produzida pelo Senhor, não por nós, é um processo. E tem outra notícia também. Vai durar só a vida toda. Então, a gente tem que torcer para ser longa, né? Porque se for rápida, né? Então, a gente precisa pôr isso na cabeça, porque senão você fica querendo não errar nunca mais, ser santo todo dia e não fazer nada, e qualquer coisa que te acontece, você volta para a cela dentro de você. É um processo, é de glória em glória, como diz Paulo, e dura a vida toda, até quando o Senhor permitir que a gente esteja aqui. Aí fica meio subjetivo, né? A gente fala, tá, mas e aí? O que eu faço? Como que é? Eu quero, mas o que exatamente eu tenho que fazer? E eu falo para vocês, e eu falo para mim, não tem outro caminho. Nós precisamos do sopro do Espírito Santo em nós. É a única forma de conseguirmos uma liberdade que foge ao nosso alcance. É a única forma que nós podemos experimentar. E aí eu digo para você, o caminho é se render ao Espírito Santo. Ah, mas como que é isso? Porque a gente fica na dúvida. Eu cansei de ouvir várias pregações que ele falava, mas tá, mas e agora? Como é que é render? Como é que é isso? Gente, render-se ao Espírito Santo, eu imagino que todo mundo já fez alguma cirurgia na vida, né? Sabe quando você volta do centro cirúrgico? Você tá com aquele macacãozinho lá, bonito, aberto atrás, que você fica toda desconfortável, morrendo de dor. Alguém te coloca numa maca e ali você tá rendido, você tá entregue. Aí vem um te dar um banho, vem outro te dar um remédio, vem outro põe um soro, vem outro te vira pra cá. Não importa o que falarem pra você ali, não tem importância, não tem valor. Olha, você ganhou na Mega Sena, pra mim não importa. Aquilo pra mim, aquele momento que eu estou vivendo de rendição, não importa o que soprem ali no meu ouvido, eu estou entregue, rendido. É essa rendição, é essa entrega que o Espírito Santo precisa para agir nas nossas vidas. Sabe, então, eu não sei o que fizeram de errado com você, o que você carrega na sua vida, quais são os seus traumas, ou quais são os arrependimentos que você tem na vida. Mas nessa hora, é hora de se render ao sopro do Espírito Santo e deixar que Ele faça o que você até hoje não conseguiu. Então, e também assim, não fique esperando o Senhor descer, se materializar na sua frente, né? Uma vez eu estava ouvindo uma pregação e ele falou assim, olha, Deus não existe. Aí eu falei, pronto, estou ouvindo heresia, né? Tá falando que Deus não existe. Ele falou, Deus não existe. Eu existo, você existe, essa igreja existe. O que a gente pode ver existe. Deus não existe, Ele é. E tudo existe nele.
Eu existo nele, tudo que eu posso ver e o que eu posso não ver existe nele. E é assim a nossa vida. Então, quando você se decidir, que você falar, não, eu quero, Espírito Santo, eu quero. É sobrenatural. Talvez você não vai ver nada, mas creia, Ele está com você. Então, a partir daí você chama por Ele, você chama pelo Espírito Santo. Você pode fazer isso agora, você pode começar agora, clamando a Ele, que te abra os olhos para as coisas que às vezes você esconde de você mesmo, coisas que você não quer assumir, coisas que você acha que já estão resolvidas e não estão. Então você pode fazer isso agora, você pode ir clamando a Ele agora, você pode pedir, quando chegar na sua casa, antes de dormir, você se ajoelha, senta, deita, não sei, não existe uma regra, mas você chame por Ele. Peça a Ele que lhe sopre o seu espírito, porque é a partir daí que você vai ter a coragem de dizer, eu quero ser livre, Senhor, conforme a sua liberdade e não a minha. O ambiente que o Espírito age é um ambiente de desejos, é um ambiente de rendição, de entrega. Então abaixe a sua guarda. Ele não vai te expor. Lembra o que Ele fez com Adão e Eva, depois do pecado? Ele cobriu. Então para de querer guerrear com o Senhor, porque foi Ele que te fez. Ele te conhece, não adianta você querer mentir para Ele. Então o primeiro passo para essa liberdade é se render e se entregar realmente a Ele, andando no chão da fé, de que os meus pecados foram perdoados. É isso que me liga, é isso que me sustenta nesse mundo. Sem essa fé eu não consigo me achegar diante de Deus, porque eu não me julgo digna e realmente eu não sou. Mas Ele comprou a minha liberdade, lembra? Ele me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino da luz. Então eu posso me achegar diante dEle, porque eu tenho um só Senhor. Então, semana passada, eu quero finalizar. Semana passada eu conheci uma senhora, até a dona Eusita não está aqui hoje. E a gente por acaso foi parar na casa dela. E eu pude ver uma pessoa livre. A gente chegou na casa dela lá para levar uns mantimentos que tinham aqui. Vocês não têm noção. Ela mora sozinha. Tem 2 aposentadorias que os filhos e os netos consignaram em empréstimo. Então o que sobra para ela é coisa de R$50 por mês. E ela mora numa casa simples, sem nada. Ela almoça, ela come às vezes quando a dona Eusita dá, ou ela vai almoçar onde dão comida para os moradores de rua aqui, que eu não sei onde é. Quando você entra na casa, você é acometido por uma tristeza. Só que assim, é um negócio, foi eu, a Isabela, a Júlia e minha mãe. A gente entra, ela recebe a gente com uma alegria. Com uma alegria. Aí a minha mãe entrou na casa, todo mundo, a gente na hora entristeceu. Ela falou, o que foi, filha? Você ficou triste? O que foi? Não, mas é que a senhora não tem banheiro, a casa não tem banheiro. Mas como que a senhora toma banho? Como é que... Ah, filha, na borracha aqui, ó, rapidinho, toma banho. Aí eu falei, gente, mas não é possível. Aí eu tentando, olha, eu falei pra ela, mas e seus filhos? Tem 5 filhos. Falei, mas eles não têm condição também? Não, filha, eles têm carro, tem casa, tem tudo. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que ela fez de tão ruim para receber isso em troca? Olha a minha cabeça, já está querendo achar uma solução lógica. Aí eu para ela falei, e a senhora não tem raiva dos seus filhos, assim? Porque eles não vêm aqui, né? Aí ela olhou bem para mim e falou assim, não, filha, eu já entreguei tudo pro Senhor. Aí eu falei, Deus, eu estava precisando me converter. Precisava, urgente. Porque eu já estava com raiva dos filhos sem nem saber quem era. Entende? E aí ela veio, aí eu chamei ela, foi semana passada, aí eu chamei, falei, vai ter uma banda, vamos lá assistir, não sei o quê. Aí ela veio aqui, sentou bonitinho, eu falei, que bom que a senhora veio. Ela, não falei que eu vinha, filha? Eu vim. E sua mãe tá melhor? Que ela tava tão triste. Ela falou pra mim. Você entende? A Isabela saiu de lá e falou assim, mãe, que alegria era aquela daquela mulher? Aí eu parei uma hora e falei pra ela, o que a senhora tá precisando? Aí eu pensei comigo mesmo, tudo, né? Mas eu falei, alguma coisa às vezes que ela tá querendo pedir, né? Falei, o que a senhora tá precisando? Aí ela olhou pra mim e falou, filha, eu não tô precisando de nada. Tenho tudo, tá tudo bem. De vez em quando falta uma comidinha, mas aí a minha amiga me socorre, mas tá tudo bem, eu não tô precisando de nada. Eu falei, ai Deus, de novo, me converte, Senhor. Sabe, como eu não tá precisando de nada? Ela é livre, entende? Sabe o que ela falou pra mim? O importante, filha, é eu estar bem com ele, ó. Eu estando bem com ele, o resto. Eu falei,
Parecia que Jesus estava sentado naquele sofá. Sabe, é sobrenatural. É algo que a gente fala, meu Deus, é possível. Então, para que a gente não fique achando que não dá, essa liberdade para mim não dá, dá. E o que a gente ganha em troca? O que aquela mulher ganha em troca? A alegria do sobrenatural vivendo dentro dela. Sabe um negócio que passa no olhar? Sabe, ela vai te levando na casa, vai te mostrando, e o olho dela vai brilhando, e parece que ela está numa mansão. Entende? Ela é livre da mágoa, ela é livre do sentimento de ingratidão dos filhos, ela é livre da lamentação, ela é livre da justiça própria, sabe? Eu não merecia isso que eles estão fazendo, ela é livre disso, sabe? Então assim, essas pessoas, se Deus quiser a gente vai ajudar ela no que ela diz que não precisa, né? Mas a gente vai ver como igreja o que a gente pode fazer com ela, porque uma visita dessa, um lugar que você vai, você sai de lá transbordando o amor do Senhor. Quem recebe somos nós. O Senhor fala, olha, dá para ser livre de acordo com o meu padrão. É só você dizer sim. Amém? Então, amados, é isso. Então, essa liberdade que a graça de Deus pode gerar em nós, creiam, ela pode. Nós só precisamos decidir e parar de botar empecilho, sabe? Quando alguém te propõe qualquer coisa, que vai, não, mas não dá porque para mim dá. É possível, ele é real, ele é uma pessoa. A gente não vê, mas ele opera através de nós. Nós pertencemos a ele, é só isso que a gente precisa crer. Amém? Vamos orar para a gente terminar essa palavra. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer essa noite, Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pela tua presença, eu quero te agradecer, Pai, pela tua graça derramada entre nós. Eu quero te agradecer porque eu tenho certeza, Senhor, que essa palavra tem poder para transformar o coração das pessoas, tem poder para transformar o meu coração, Senhor. E muitas pessoas, eu sei, serão transformadas e decidirão viver a liberdade que só há em Cristo Jesus. Nós que estamos aqui, as pessoas que nos assistem, as pessoas que acompanham, as pessoas que assistirão em algum tempo depois, não importa, Senhor. É palavra viva, é palavra do Espírito Santo de Deus. E essa palavra tem poder, Senhor, e nós cremos que o Teu Espírito opera através de nós. E eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, e eu peço sopra o Teu sopro sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.